Olá a todos, olá a todas. O tema da aula de hoje é Primeira Guerra Mundial. Tá? Esse conflito, então, pessoal, também é conhecido como a Grande Guerra. É um conflito que ocorreu entre os anos de 1914 até 1918. Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, esse conflito ele começa muito antes, tá certo? Tudo tem uma causa, uma razão, uma circunstância pelo qual leva, né? Então tudo tem uma ação e uma reação, tá certo? Aqui, então, entre as causas que nós podemos identificar para esse grande conflito é justamente o imperialismo, o neocolonialismo, essa grande disputa por terras, essa questão das grandes potências industriais acabarem colonizando terras justamente para obter matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Isso leva, pessoal, esse imperialismo levou a fortíssimas rivalidades entre as potências europeias, entre as potências industriais. Um fortíssimo ponto aqui e que explica justamente esse conflito. Tá? Então essas rivalidades acabam sendo tão grandes, mas tão grandes, que acabam então gerando grupos. Essa política de alianças acabam separando as nações em dois grandes grupos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Quando a gente fala em Tríplice Aliança, nós temos que lembrar então da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e da Itália. E quando nós falamos então em Tríplice Entente, nós estamos falando primeiramente na Inglaterra e na França e na Rússia, e depois dos Estados Unidos. Mas calma que a gente já vai falar sobre essa questão. Tá? E obviamente, pessoal, tudo isso se passa em um período conhecido como o período da Paz Armada. Um período que vai, então, entre os anos de 1871 até o início da guerra, 1914. Também é conhecido como o período da Belle Époque ou Bela Época. Tá? Dentro desse período, pessoal, você vai encontrar um período calmo, tranquilo, maravilhoso. Mas nos bastidores, tá certo? Havia uma corrida armamentista muito grande. Nos bastidores, essas rivalidades elas estavam entrando num ponto de ebulição muito alto. Obviamente, eu precisava então de um estopim. Eu precisava então de um motivo imediato para que essa guerra acontecesse. E o assassinato então do herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, foi esse motivo. Foi essa gota d'água que leva aos países um a declarar guerra ao outro, tá? E, obviamente, iniciar, então, as fases aqui do conflito, tá? E aí, pessoal, já no ano de 1914, você vai encontrar esse conflito generalizado. Aqui é soco na cara, dedo no olho, chute na canela, cotonete molhado, xingamento de mãe, tá certo? Joelhada na barriga. Nossa, a coisa aqui é feia, tá certo? Cotovelada. Nossa, aqui não tem limite, tá? Realmente não tinham limites. Tá? Armas químicas eram utilizadas a rodo nesse exato momento, tá certo? Lança-chama, os encoraçados. Então, nossa, daria uma aula só para falar das armas utilizadas, né? Dos armamentos utilizados durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Tranquilo? Então você tem três fases distintas dentro da Primeira Guerra Mundial. Então, entre 1914 e 1915, você vai ter uma guerra de movimentos. Certo? Então, um avanço da Tríplice Aliança em relação aos territórios da Tríplice Entente. A Tríplice Entente, então, para frear esse avanço da Tríplice Aliança, ela tenta controlar aqui com a Guerra das Trincheiras, tá certo? Então você cava grandes buracos, tá certo? Fica ali entrincheirado esperando o outro. O adversário, por sua vez, também cria as suas trincheiras. E aí você tem esse conflito, tá certo? Parado, travado, um conflito desgastante, que leva muito recurso, tá? No ano de 1917, pessoal, essa guerra ela vai dar uma virada, tá? É também nesse mesmo ano que a Rússia começa a enfrentar o processo de revolução, tá? Lá dentro do seu território. E isso explica os motivos da saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, da saída da Rússia da Tríplice Entente. E, por um outro lado, você vai encontrar a entrada dos Estados Unidos tentando, então, garantir a vitória da Entente sobre a Tríplice Aliança, tá? Com a entrada desse gigante, tá certo? A guerra volta de novo a ser extremamente rápida, dinâmica, tá? E aqui a Tríplice Entente leva a melhor em cima da Tríplice Aliança.
Tá? E aí, pessoal, nós podemos observar, dentro das consequências da Primeira Guerra Mundial, um número elevado, tanto de mortos quanto de feridos. Tá? Então, é uma guerra quase que sem precedentes na história mundial, tá? Na história da humanidade. Novas fronteiras foram feitas, até porque, pessoal, os impérios, esses grandes impérios, tanto o Império Austro-Húngaro quanto o Império Otomano, eles são destruídos, então ali surgem novos países. Tá? Fora criada, então, a Liga das Nações, que é uma espécie, é um rascunho da ONU de hoje, tá certo? A Liga das Nações ela foi criada justamente para desenvolver e criar, desenvolver o diálogo e tentar garantir a paz mundial. E aí a gente pensa, se teve a Segunda Guerra Mundial, é porque a Liga das Nações não conseguiu, tá certo? Ela fracassou, tá? Grandíssimas mudanças sociais ocorreram nesse exato momento, pessoal, até porque o mundo não era mais o mesmo, tá certo? Essas mudanças sociais, elas incluem aqui a entrada da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, tá? Os tratados de paz, nós temos 2 tratados de paz. Os 14 pontos do presidente Woodrow Wilson, tá? Um presidente norte-americano, que ele vai colocar mais ou menos o seguinte, resumindo aqui, é mais ou menos o seguinte: uma guerra sem vencedores e sem vencidos, que não vai gerar um ressentimento, né? Todo mundo perdeu, ninguém ganhou, ninguém perdeu, tá certo? Todo mundo perdeu. Acho que você já ouviu essa frase em algum lugar, alguns de vocês pegaram a referência. Mas, quando a gente fala em tratado de paz, o mais interessante aqui, pessoal, é justamente o Tratado de Versalhes, tá? Que impôs aos países derrotados, e principalmente a Alemanha, uma indenização gigantesca, tá certo? Gerando ali um ressentimento muito forte desses alemães. Aqui nós temos, então, com o Tratado de Versalhes, o final da Primeira Guerra Mundial, mas também o início da Segunda. Tá? Porque é daqui que surge então essa rusga, essa mágoa, é daqui então que a Alemanha aumenta o ranço que ela tem em relação à França, por exemplo. Tá? E aí vai se desenrolar todo um período entre guerras e depois nós vamos falar sobre o período da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, espero aí que você tenha revisado a matéria, tá certo? Conhecido um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Qualquer coisa, deixa um comentário, eu tento entrar em contato com você o mais rápido possível, tá bom? Até mais e até a próxima aula.